Só com o cupom FBUTEC você ganha até R$ 100 de bônus para apostar na KTO. Tá esperando o quê? Link na descrição. Voltando um pouquinho antes, para 2020, época de pandemia, eu me lembro que tava tudo parado ali, aquela coisa que ninguém sabia o que ia acontecer. De repente, o Campeonato Carioca voltou mais rápido de que todos. Teve até os caras puxaram uma briga, generalizaram lá para poder voltar e tudo mais. Muita gente ficou contra. E aí houve o Fla-Flu, aquela final do Campeonato Carioca, que o SBT comprou avulso aquela partida e você foi narrar. Ali você volta pro SBT, é isso? Eu fico mais um mês e meio no Fox Sports, aí eu volto pro SBT. Então. Eu fui emprestado naquele jogo. Ah, naquele jogo você foi emprestado. Entendi. O Fox Sports liberou. Como é que foi para você aquele jogo, naquela circunstância, com tudo que a gente estava vivendo naquela época? Bom, vamos lá. Eu fui uma espécie de cobaia no Fox Sports antes da pandemia, porque eu fazia um programa chamado Debate Final à noite, e aí começou a pandemia, né? A pandemia, aí foi esvaziando, as coisas foram esvaziando. Então, os programas, eu me recordo claramente disso, e veio uma ordem da Fox americana, né, que era a cabeça de rede, falou assim, a partir de agora vamos diminuir o pessoal. Aí os programas da manhã, eles já não existiam mais, aí foi diminuindo. O único programa ao vivo que ficou durante 4 dias finais foi o Debate Final que eu apresentava. Então eu me recordo que, numa contagem regressiva, no 4º dia anterior, só estava eu e mais um comentarista. Aí depois, no 3º dia, ficou eu no estúdio e os comentaristas em casa. Aí o 2º dia também. Aí no último dia, só tinha eu e um câmera dentro do estúdio. Então é o que eu digo. E não tinha quase ninguém lá no Fox Sports. O último programa antes de parar, aí veio a ordem. Parou. Acabou. Nós não vamos ter mais nada presencial. Acabou. E os campeonatos acabando. Aí eles falaram assim, tá liberado, cada um pode ir embora até segunda ordem. Eu voltei para Goiânia. Eu fui para Goiânia, para minha cidade. Eu peguei o carro e fui para Goiânia. Falei, então, vocês avisam e tal. Eu levei uns equipamentos, tinha uns negócios. Não, aí depois eu ainda fiz uma semana de casa. Eu fiz os programas ancorando de casa e tal. Era horrível, lá no Rio. Aí depois falaram assim, acabou, pode ir embora. Aí eu fui para Goiânia. Aí em Goiânia tinham 2 programas ao vivo. Era o programa do Benja, ao meio-dia, e tinha um outro programa que eles inventaram lá à noite, que era junto com o Digital, que era um programa esquisito pra caramba. Às vezes eu até apresentava esse programa, era ruim pra caramba. Era um programa bem doido, sabe? Era as coisas. Aí beleza. Aí eu tô lá em Goiânia. Aí pintou essa oportunidade, o SBT chamou. Foram 2 dias de negociação para ver se me liberava ou não. Aí eu já estava narrando o campeonato alemão, que o campeonato alemão foi o primeiro campeonato que voltou na pandemia. Sim. Eu já estava narrando o campeonato alemão, narrando de casa. Era horrível também. Você narrar de casa, uns equipamentos, às vezes a imagem, tomei porrada pra caramba, que às vezes a imagem caía, aí você não narrava, você ficava falando, e você não tem que falar, a imagem caiu, eu não tô vendo. Você tem que se virar, cara, é a sua profissão, você tem que se virar, é ônus e bônus. Sim. E aí o SBT me chamou, eu falei, beleza. Aí eu peguei o carro naquele final de semana, o jogo foi na quarta-feira. Eu peguei o carro naquele final de semana, eu voltei pro Rio. A gente já estava mais ou menos normal. Eu já estava fazendo debate final de novo, mas tudo em casa, né? Tudo com o computador ali. Aí, beleza. Aí eu voltei pro Rio de carro, aí peguei o avião do Rio para São Paulo e fiz o jogo do estúdio. E foi um baque, porque quando eu cheguei no SBT, apesar de eu já ter passado pelo SBT antes, eu tinha me esquecido da produção do SBT, que é uma produção muito maior do que qualquer emissora a cabo, não é só Fox, qualquer emissora a cabo. Então, quando eu entrei no estúdio, cara, tinha umas 30 pessoas. Todo mundo de máscara e tal, mas eram umas 30 pessoas. Você fazia teste todo dia lá no SBT. Então, eu fui no dia anterior, fiz teste e tal. Mas no dia do jogo, eu falei, caraca, e um cenário grandioso. Era assim, não tava nada. Encararam realmente como um grande evento. E a gente fez. Então, pra mim, a diferença foi que eu fiz do estúdio. Foi o primeiro jogo que eu fiz do estúdio. E a produção. Mas eu já vinha fazendo. Então, eu achei muito legal, porque
eu voltei a fazer dois times brasileiros grandes, né? E no SBT, sabe? Eu tava com, vou dizer, eu tava com um tesão monstro naquele jogo, monstro. Falei, pô, meio da pandemia, eu tô aqui de volta pro SBT fazendo um jogo desse tamanho. E foi um jogo pegado, né? Não foi um grande jogo, mas foi um jogo pegado. O gol saiu no final, no finalzinho, né? Então foi bacana. Essa foi a deixa pra você voltar definitivamente? Foi, porque o resultado foi muito bom. Comercialmente, de audiência, foi um ótimo resultado. E aí caiu a ficha no SBT. Falou, cara, o futebol é umas. E aí eles foram atrás de evento. E na boa, foi sorte. Porque a Globo abriu mão da Libertadores. A Globo rompeu o contrato da Libertadores. Aí o SBT entrou, né, naquela história. Pô, vamos fazer Libertadores. A Conmebol teve que fazer com o SBT, né? E logo depois teve a licitação da Champions e o SBT entrou e não entrou ninguém, né? Entrou só fechada, não entrou ninguém aberto. Então, e depois que acabou o Fla-Flu, como o resultado tinha dado certo, o jogo deu uma ótima repercussão, aí eles me procuraram, falavam, vamos atrás, não só eu, mas outras pessoas que estavam só naquele dia na produção, elas também foram contratadas para a continuidade do projeto e estão lá até hoje, né? Outras pessoas saíram, mas muitas estão lá até hoje. Então ali foi realmente uma porta aberta. Para mim, foi muito legal, porque eu sempre gostei de trabalhar no SBT, e teve uma possibilidade de voltar para São Paulo, que eu teria mil outras vantagens do que o Rio. Assim, muito legal morar no Rio, achei muito legal, cidade top, mas eu gosto muito mais de São Paulo. Eu comecei minha carreira nacionalmente aqui em São Paulo, meu filho nasceu em São Paulo, eu tinha apartamento em São Paulo, então era uma coisa financeiramente também que era melhor voltar para São Paulo. E o SBT, eu conhecia a casa muito bem, né? É uma casa que quando entra em evento, entra realmente com uma força grande. A estrutura que o SBT tem de evento, eu vou dizer para vocês, eu nunca trabalhei lá, mas eu acho que não deve nada para a Globo.